Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber a nossa amiga, a psicóloga Letícia Mariano Maia. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com você, meu amigo Samuel. Prazer. Prazer, sou Letícia Ferreira, Letícia Mariano Maia. Estou ocultando Ferreira, minha mãe vai ficar chateada com isso. Mas está tudo bem. Amém. A gente vai falar hoje, gente, sobre um tema muito delicado, que requer muito a nossa atenção. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, o mês de alerta, né? Onde a gente toma medidas em relação à prevenção ao suicídio. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto que é delicado, eu queria te pedir para você já curtir esse vídeo, comentar, enviar esse vídeo para alguém. Envie para o máximo de pessoas que você puder, porque você não sabe quem do seu lado está passando por problemas de depressão, quem do seu lado tem esse tipo de pensamento. Então eu te peço que desde então, você pause esse vídeo, envie para o máximo de pessoas que você puder e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós estamos. E te agradecemos, Pai, pela Tua soberania, pelo Teu poder, por quem Tu és, Pai. Tu és Deus acima de tudo e de todos. Deus, nesse momento nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos use como ferramentas Tuas, para cumprimento do Teu propósito. Esse é o desejo do nosso coração e assim nós choramos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Letícia, bem, como a Letícia falou, gente, nós somos amigos, nos conhecemos há muitos anos, nos conhecemos na época da escola. Verdade. Depois, ensino médio, né? Depois nos afastamos e calhou que a minha esposa, que primeiro veio a ser minha namorada, obviamente, era muito amiga da Letícia. Até hoje. Elas frequentavam a mesma igreja e quando eu voltei para a vida da minha esposa, a Letícia era a melhor amiga dela e acabou que a gente voltou a conviver, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje eu tenho a honra de receber não só a Letícia musicista, a Letícia cantora, eu tenho a honra de receber a Letícia psicóloga, que pode contribuir para o crescimento das pessoas que nos ouvem. Então eu queria que você já fiz as devidas apresentações, então que você já tomasse a palavra e explicasse um pouco para a gente sobre o Setembro Amarelo, se você quiser entrar em como começou, em significado, fique à vontade, e eu vou começar a fazer as perguntas aí. Legal. Setembro Amarelo é um mês de prevenção, né? Uma campanha de prevenção ao suicídio. É uma campanha que surge para esclarecer e trazer conscientização sobre esse tema que é muito importante e muitas vezes se torna um tabu, né? As pessoas evitam falar sobre esse assunto ou até pensam que falar sobre esse assunto vai incentivar que as pessoas queiram praticar o suicídio. Pelo contrário, quando a gente fala sobre esse tema, a gente orienta as pessoas, né? E muito do objetivo dessa campanha é orientar as pessoas sobre o suicídio, o que leva as pessoas a cometerem suicídio, quais são os fatores de riscos, quais são os fatores que podem prevenir, né, o suicídio. Então, é uma campanha importantíssima, né? É importante falar sobre esse assunto não só em setembro, mas a gente tem esse marco, né, em setembro para falar sobre esse assunto. A história do Setembro Amarelo começou há bastante tempo. Ela, se não me engano, aconteceu em 1994, com a história de um jovem que tirou a sua própria vida dentro de um carro, né? E no dia do seu enterro, os seus pais distribuíram fitas amarelas para os seus amigos, pessoas que também poderiam ter algum tipo de doença mental, né? De transtorno psíquico. E aí ficou marcado esse dia, né? E esse mês como um mês para se falar sobre a prevenção ao suicídio. E muita gente nem fala sobre esse assunto, né? Prefere deixar esse assunto ali escondido, mas os números eles são bastante alarmantes. Tem muita gente morrendo por suicídio, né? E não falar sobre isso é uma maneira de incentivar que isso continue acontecendo. Então essa campanha também vem com esse objetivo de diminuir esses números, né? E conscientizar mais as pessoas sobre esse tema que é importantíssimo. Bacana. E como o nosso público ele é predominantemente cristão,
E a gente ainda sofre, pelo menos eu ainda vejo muito, a questão do preconceito quando você fala de tratamentos psicológicos, Sim. acompanhamento psicológico. Muitos cristãos eles têm o costume de espiritualizar as coisas. Não, isso aí com oração a gente resolve. Eu não estou, de forma nenhuma, desvalorizando não a oração, porque não existe oração poderosa. Sim. Poderoso é o Deus que ouve a oração. Eu não estou descredibilizando esse contato que nós temos com Deus. Mas precisamos entender também que o método de Deus são pessoas. Deus, quando ele quis salvar a humanidade, ele se transformou numa pessoa e veio aqui. Então, falar sobre esse assunto, conversar com alguém, e claro, sempre que possível, com um profissional, Sim, eu acho essencial, excepcional. Não que o seu pastor não consiga te ouvir ou não possa te ouvir, mas tem momentos em que a gente precisa de uma ajuda profissional. Sim. E não tem problema nenhum nisso. A gente precisa também, como você falou do tabu, quebrar esse certo preconceito, esse estigma de que tudo é espiritual. Exatamente. Nem tudo é espiritual. Quando você está com dor de cabeça, você toma uma Neosaldina, um dipirona. Você não tem problema em cuidar do seu corpo. Por que você não vai cuidar da sua mente? Exatamente. E são questões complementares, né? Se a sua mente não vai bem, consequentemente o seu corpo também não vai bem. A gente tende a separar, né? Não, a mente eu não cuido, eu cuido do corpo, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. E quando a gente fala dessa questão das pessoas terem preconceito de procurar auxílio psicológico, né, auxílio psiquiátrico, é exatamente isso que você falou. Se você está com um problema no coração, você vai procurar um cardiologista. Né? Se você tem alguma questão mental, por que você não vai procurar um psicólogo? Por que você não vai procurar um psiquiatra, se for necessário? Né? Então, falar sobre isso também, e principalmente nesses ambientes cristãos, né? E aqui o público é majoritariamente cristão, é para que, de fato, as pessoas entendam que não há um problema, né? Não há um problema espiritual de você procurar um psicólogo. Né? A gente estava até conversando sobre isso quando a gente estava vindo para cá. Se você vai aconselhar uma pessoa que tem uma enfermidade física, você vai dar um aconselhamento ali naquele contexto cristão para aquela pessoa, mas você também vai solicitar, indicar que ela procure um atendimento médico. Então, se você recebe alguém que tem sintomas de depressão, né, a pessoa pontua sobre o humor dela, ela está sempre triste, ela tem uma angústia que não passa, né, ela não tem mais vontade de fazer coisas básicas do dia a dia, tomar banho, escovar os dentes, né, e aí você se depara com isso. Esses são sintomas de depressão. Então, você não pode simplesmente aconselhar essa pessoa ali naquele cenário e não aconselhar com que ela procure uma ajuda profissional. Até porque é importante a gente se dar conta que nem tudo a gente vai conseguir resolver, né? O que você disse, Deus deu sabedoria para outras pessoas para resolver outras questões. Então, num ambiente cristão, nem sempre o pastor, a pessoa que vai fazer o aconselhamento ali, vai conseguir lidar com aquela questão, que é uma questão de cunho mental, uma questão para que um profissional de saúde mental auxilie, né? Então, é até importante a gente estar falando sobre isso aqui. Eu acredito que muitos pastores, muitas pessoas que fazem aconselhamento cristão vão assistir isso. Saber qual é o seu limite, né? Até onde você pode auxiliar, até onde é uma demanda pastoral, uma demanda de aconselhamento e até onde é uma demanda de saúde mental que você não vai conseguir resolver, né? É importante, bastante importante a gente falar sobre isso. E como a gente falou de estigma e preconceitos, não só no meio pentecostal, já entreguei aqui. Liberou, né? Não só no meio cristão, mas meio pentecostal também, que tem muito costume de espiritualizar tudo. Mas não só no meio do cristão, mas de uma forma geral, tem muita gente que ainda acredita que depressão é frescura. Exatamente. Essa palavra. Não, para de frescura, para de bobagem. E não é frescura, não é bobagem. Eu não vou nem falar no sentido empático da coisa, mas da mesma forma que eu não vou me meter, você deu o exemplo do cardiologista, eu não vou me meter em diagnosticar alguma doença cardiológica em ninguém, eu não posso também me atrever a identificar, falar, não, isso não é depressão, isso é frescura. Eu não posso. Eu acho que o ideal... E existem diversos meios. Se eu não me engano, tem um número, se eu não me engano, é 188. Isso. É 188? 188. É isso, né? Centro de Valorização da Vida. Isso, que você pode ligar lá, de graça, sabe? Nós temos ferramentas, nós temos como utilizar. Vou te dar um exemplo bíblico da coisa. Elias. Sim. Elias foi para debaixo do pé de zimbro. Não obstante, foi para dentro da caverna e eu vou dizer, não, Senhor, só sobrou eu, não quero mais trabalhar, não quero mais fazer. Questionava a própria vida. Exatamente.
e se não fosse ali a ação do próprio Deus, e eu torno a falar, o método de Deus são pessoas, sim, Deus usa pessoas, Elias provavelmente morreria naquele quadro, porque ele queria a morte, sim, sabe? Então é muito importante falar desse assunto, mas vamos lá. Depressão, claro que eu acho que em grande maioria, eu acho, e achismo não é ciência, sei que vai esclarecer, a depressão ela é uma grande causa que leva ao suicídio. Existem diversos fatores que podem levar uma pessoa ao suicídio, mas a depressão é uma grande causa, né? E você já falou, já deu o exemplo de o abandono de atividades simples, comuns do dia a dia, mas o que mais? Por exemplo, eu não estou em depressão, mas pode ser que alguém à minha volta esteja. Sim. Como que eu consigo identificar para, em algum momento, eu conseguir ajudar aquela pessoa e levá-la até um profissional? Como que eu que estou olhando para o meu irmão, para o meu amigo, para o meu pai, consigo identificar para ajudar? Sim. A depressão, de fato, é uma dos transtornos, né, que está mais associado à prática de suicídio, né? Todas as pessoas, não todas as pessoas, né, mas existe um grande índice de transtornos psíquicos relacionados... É um trava-língua, tá, gente? Mas tudo bem. Relacionados à prática de suicídio. Não significa que todas as pessoas que vão praticar ou tentar, elas têm um transtorno psíquico, mas na sua grande maioria, sim, e na sua grande maioria, depressão, né? É importante dizer que o diagnóstico de depressão, ele precisa ser feito por um profissional de saúde mental. Mas existem alguns fatores que podem ser fatores de alerta, né? Como você disse, um amigo, uma pessoa que está ali do seu lado, e você pode começar a observar e talvez tentar auxiliar essa pessoa. Um dos grandes sintomas, como eu disse para você, é o que a gente chama de anedonia, né? Que é essa ausência de sentido, essa falta de vontade de fazer coisas muito básicas do dia a dia. Existem várias síndromes depressivas, né? Tipos diferentes de depressão, mas esse é um sintoma que ele está presente na maioria das síndromes depressivas. Então, de repente, você tem uma pessoa do seu lado que você percebe que ela não é mais a mesma, né? Ela está sempre bastante triste e ela pontua sobre essa tristeza. Era uma pessoa que costumava se arrumar e essa pessoa não vê mais prazer em se arrumar. Essa pessoa não quer mais sair de casa, ela não quer mais sair ali do seu quarto, né? Então, são sintomas de alerta, são comportamentos que você já pode começar a prestar atenção e talvez orientar essa pessoa, estar presente, claro, ouvir, ter empatia, mas orientar com que essa pessoa procure um auxílio, né? Eu acredito que até esse momento aqui, esse podcast pode auxiliar. Talvez, se você não saiba como agir, envie esse podcast para a pessoa, né? Manda para ela, olha, tem ali um profissional de saúde falando sobre isso. Não tem nenhum problema de você ir lá, conversar com aquela pessoa, entender como ela pode te ajudar. É importante, rede de apoio é importantíssima. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, que tem esses sintomas, é importante não considerar, né, o que você disse. Isso é uma frescura, a pessoa está assim porque terminou o relacionamento, aí está triste, né, não quer sair de casa, isso é besteira, daqui a pouco passa. Não é isso, né? Isso pode ser depressão. Então, é importante não olhar para esses sintomas dessa maneira, né, preconceituosa, julgando a pessoa. Isso é muito importante. E até no nosso meio, eu acabei não puxando os nomes, mas em 2017 nós tivemos 5 casos de pastores norte-americanos muito conhecidos, renomados, que tiraram a própria vida. Um deles, uma mulher e 2 filhos, ele deixou uma carta emblemática falando da solidão pastoral que ele atravessava, o quanto ele se sentia mal, o quanto ele não se sentia capaz de lidar com tudo aquilo, com todas essas suas demandas, e optou, dentro daquilo, em tirar a própria vida. Então, assim, a depressão, por muitas das vezes, para quem está em volta, e a gente está sempre muito distraído, muito atarefado com as nossas próprias atividades, pode ser que alguém esteja do meu lado com depressão de uma forma silenciosa para mim. Exatamente. Não necessariamente silenciosa para aquela outra pessoa, mas para mim. Eu não estou percebendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que foram pedir aconselhamento àquele pastor não perceberam isso. Sim. Muitas pessoas que conviviam com ele, que ouviam os seus sermões, não perceberam isso. Mas ele estava num quadro muito delicado, ao ponto que o fez tirar a própria vida. Sim. Você tocou num ponto importantíssimo, que é a solidão desse lugar de liderança, né? A solidão desse lugar pastoral. E
como cristãos, né, é importante que a gente esteja atento às pessoas que estão à nossa volta e os nossos pastores, os nossos líderes, né, as pessoas que lideram a igreja também. É muito importante prestar atenção nisso. Você falou também sobre esses casos, né? As pessoas dão sinais, mas pode ser que seja muito silencioso, né? Que pessoas não estão atentas, não percebam os sinais. Ou então que essa pessoa que está pensando ali sobre suicídio e até planejando uma maneira de tirar a própria vida, ela não dê sinais. E aí você trouxe esse ponto, né? Muitas vezes a figura do pastor, a figura da liderança, é aquela figura que não pode transparecer fraqueza, não pode falar com seus liderados sobre os seus problemas familiares, problemas emocionais, né? E isso vai isolando a pessoa, vai colocando ela nesse lugar de solidão. Então, é importante, como igreja também, como pessoas que estão nesse ciclo de apoio, que a gente também observe os nossos pastores, né? As pessoas que estão em cargos de liderança, para que não chegue até esse ponto. Um dos fatores de risco para o suicídio, eu até falei isso com você no carro, né? Os homens aparecem como as pessoas que mais praticam o suicídio, geralmente de forma bastante agressiva, de uma maneira que é irreversível, né? Então, isso fala sobre essa dificuldade de pedir ajuda, essa dificuldade, muitas vezes, procurar ajuda quando a gente fala de saúde, né? Negligenciar a própria saúde, tá nesse lugar da pessoa que não pode demonstrar fraqueza, né? Então, homens que estão me ouvindo aqui, quando as suas mulheres falarem para vocês procurarem um médico, né? Para vocês procurarem ajuda, por favor, deem ouvidos, né? Porque a depressão, o suicídio, as doenças mentais, elas não escolhem um gênero, não escolhem uma classe social. Isso pode acontecer com todo mundo. Então, é importante que a gente busque por esses fatores que são preventivos, né? Que são protetivos, para que a gente não chegue a essa situação tão dolorosa, né? Que é o suicídio. De fato. Os homens, eu acho que de uma forma geral, eles têm mais dificuldade de dizer a seguinte frase: preciso de ajuda. Sim. Falo na posição de homem agora. Tem muita dificuldade. Mas agora, falando para todo mundo, não só para os homens, reconhecer que precisa de ajuda não é ser menos você, não é ser menos espiritual, não é ser menos capaz ou menos competente. Todos nós precisamos de ajuda. Acho que é uma bandeira que precisa estar bem clara, que todo mundo precisa entender que você precisa de ajuda. Você não faz nada sozinho, você não consegue nada sozinho, sabe? Então, assim, eu acho que é um dos fatores também, a questão que a gente falou do isolamento. Eu acredito que sempre que uma pessoa esteja em depressão, em algum ponto da vida ela está se sentindo sozinha, Sim. isolada. Não, isso aqui, nessa área ninguém vai me entender, nessa área ninguém vai me compreender, nessa área eu não vou ser satisfeita por ninguém, então eu entro naquela caverna ali, parafraseando Elias, eu entro naquela caverna ali, eu me isolo e ninguém vai entrar lá para me libertar. Sim. E muitas vezes essas pessoas até chegam a comunicar sobre o que elas estão sentindo. Mas muitas vezes o que elas encontram? Olha, eu estou me sentindo muito triste. Não fica triste assim não, levanta daí, né? Você tem que sair de casa. E muitas vezes, é importante falar também que depressão não é uma doença que simplesmente a pessoa decidiu ter, ou então ela teve uma situação muito traumática na vida dela, que por conta disso ela entrou em depressão. Claro, pode acontecer com as perdas, isso também pode acontecer, mas depressão é uma doença que ela pode ter origem orgânica, origem biológica, né? Então, o corpo da pessoa está funcionando de uma maneira diferente. Muitas vezes tem origem química, né? Então, a pessoa não tem os neurotransmissores ou a ausência de alguns neurotransmissores, né? Como dopamina, serotonina. Então, quando você fala para a pessoa, você precisa sair mais de casa... Existe uma questão física, existe uma questão orgânica que faz com que essa pessoa não consiga ter prazer de sair de casa. Então, não é tão simples assim, não, bota uma roupa aí, vamos lá. É claro que é importante você estar próximo dessa pessoa, você estar ali disponível, mostrar que você é uma pessoa de confiança, né, com quem ela pode contar, mas é importante entender o que está por trás disso. E é aquilo que eu falei, né? Tem situações que a gente não vai ter resposta, né? Poxa, eu não sou um profissional de saúde, não sou um psicólogo, não sou um psiquiatra, não sei como lidar com depressão. Você consegue ouvir? Você consegue estar próximo? Você consegue se mostrar disponível? Olha, se você quiser ir a um psicólogo,
eu vou estar disponível aqui para você. Meu carro está disponível, minha casa está disponível. É só você me ligar que eu te levo até um psicólogo. Então eu te levo até um profissional de saúde. Isso já vai ser algo positivo para aquela pessoa que está passando por essa situação, né? Seria a minha próxima pergunta, perguntar como eu, um cidadão médio, sem um conhecimento de saúde, ou sem um conhecimento psicológico, poderia contribuir. Mas a gente fala no Setembro Amarelo, gente, porque, por exemplo, Novembro Azul é um mês onde que a gente foca a atenção no cuidado ao câncer de próstata. Outubro Rosa é um mês onde a gente foca a atenção no cuidado, no combate ao câncer de mama. E o Setembro Amarelo não é que a gente só se preocupe com o suicídio em setembro. É que é um mês em que a gente liga o alerta e fala, opa, nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos rever isso. Existem pessoas e os números, não sei se você chegou a levantar, os dados aqui no Brasil, os dados da Organização Mundial de Saúde, gente, são assustadores. Em 2019, a OMS postou um dado, uma média de 700 mil mortes por suicídio, sendo que alguns casos são subnotificados. Então, esse número pode chegar a 1 milhão de pessoas. Quando a gente olha para o recorte de jovens, numa idade de 15 a 29 anos, o suicídio ocupa a 4ª posição de índice de morte, né? Fica na frente de acidentes de trânsito, por exemplo, morte por HIV, morte por câncer de mama. Então, os números são altíssimos, né? E o que eu falei no início, como a gente acaba não falando sobre esse assunto, é importante falar além de setembro, né? Isso fica ali no cantinho obscuro, né? Não vamos falar sobre isso não, principalmente no meio cristão. Não, cristão não morre de suicídio, né? E essa não é uma verdade, é um dado bastante alarmante. Para pensar, Judas andava com Cristo. Judas traiu. Judas andava com Cristo e se matou. Sim. Ponto, que Judas andava com Cristo e se matou. Sim. Se você pegar, por exemplo, o número de 700 mil, eu vou nem por 1 milhão não, 700 mil pessoas mortas por suicídio no ano, dá mais de uma pessoa por minuto. Sim. Você tem noção? A gente está conversando aqui há quanto tempo? Sei lá, uns 20 minutos? 20 pessoas já tiraram a própria vida. Olhando para o Brasil, nós temos 14 mil. Em 2019, a gente tinha 14 mil pessoas morrendo de suicídio, uma média de 38 pessoas por dia. Né? É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Gente, então assim, e é importante até que não só o podcast, você que está ouvindo a gente aqui, leve esse assunto para dentro da sua casa. Sim. Leve esse assunto para dentro da sua igreja. Sabe? Até porque se a sua igreja não está servindo a comunidade, e não é só no aspecto espiritual, até porque não existe nada mais espiritual do que fazer o natural bem feito, leve esse assunto para que mais pessoas, porque, gente, pode ter que tenha pessoas do meu lado que até hoje eu não prestei atenção que estão nesse quadro. Sim. Pode ser que isso esteja acontecendo. E como eu falei, né? Muitas vezes isso vai ser silencioso e os sinais são silenciosos, né? Algumas pessoas podem dar sinais mais palpáveis, mas quando a gente garante um ambiente de segurança, um ambiente onde essa pessoa sabe que pode falar sobre isso, é mais fácil com que ela procure alguém para desabafar sobre essa vontade, sobre esse pensamento, né? E a gente consiga reverter isso. É importante falar, eu não falei isso no início, que o suicídio é uma prática contra si mesmo e é uma prática para aplacar uma dor psicológica. Né? A pessoa que pratica o suicídio, ela não quer tirar a própria vida. Ela quer acabar com aquela dor. Né? E a maneira que ela encontra para acabar com aquela dor é tirando a sua própria vida. Então, naquele momento, ela não consegue ver uma outra saída, uma outra solução para acabar com a sua dor. Né? Então, você tendo alguém com quem você consegue desabafar, com quem você consegue falar abertamente sobre o seu pensamento, sobre os seus desejos, é muito provável que você consiga auxiliar essa pessoa a encontrar um outro caminho, né? A achar uma outra solução para aquela dor que ela tá passando, está sentindo. Tem um outro mal que também assola muito as pessoas. Tem até uma confusãozinha que como as pessoas fazem de ansiedade, né? Com crise de ansiedade. Sim. Não necessariamente são a mesma coisa, embora tenham o mesmo nome. Mas a crise de ansiedade, que é o que a gente ouve muito, as pessoas, não, eu tive crise de ansiedade. Às vezes nem foi, né? É aquela velha história da medicina popular. Eu me automedico. Dr. Google. Tem um vídeo desse lá no meu Instagram. Dr. Google, tudo é câncer. No final das contas, você está com câncer. Mas a crise de ansiedade também está pegando muita gente nos nossos dias, né?
Eu vi alguns dados recentemente aqui no Brasil, principalmente entre jovens entre 18 e 29 anos. É um negócio assustador. É importante falar, né, sobre a ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural do ser humano. O objetivo da ansiedade é colocar a gente em alerta frente a situações que sejam de ameaça. Então, é uma emoção positiva, né? É uma emoção que faz parte do nosso funcionamento. Mas a partir de qual momento ela vira uma ansiedade patológica? Quando ela começa a acontecer de maneira que você não consegue controlar, não precisa ter uma situação específica para que você comece a se sentir ansioso, né? Começam a acontecer os sintomas no seu corpo. Na ansiedade normal, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, né? Uma situação que você não sabe o que vai acontecer, não sabe quais são as perguntas, então começa a ansiedade, sua ali a mão, o coração começa a bater mais forte, isso é normal, né? Aí você termina a entrevista de emprego, com o tempo aquela ansiedade ela vai sendo aplacada. Já numa ansiedade patológica, né, a pessoa fica num nível que ela nem vai conseguir ir nessa entrevista de emprego. Ou então, se ela for essa entrevista de emprego, os sintomas no corpo vão começando a ficar de maneira tão excessiva que ela vai ter muita dificuldade ali para falar, para se comportar, né? E é importante dizer também que para uma pessoa ter um diagnóstico de ansiedade, mais uma vez, procure um atendimento de um profissional de saúde mental, né? Porque hoje a gente abre o Google ali e vai ali, olha, tenho esse aqui, esse sintoma aqui, esse aqui, ansiedade, né? Aí a pessoa ela recebe o seu próprio diagnóstico. Então, é preciso observar quais são os sintomas que essa pessoa ela está apresentando, né? Por quanto tempo essa pessoa está apresentando esse sintoma, para que aí sim a gente consiga diagnosticar um transtorno de ansiedade. E a crise de ansiedade, né, que é o que muito se fala por aí, ela é uma consequência desse momento de ápice, né? No caso de uma ansiedade patológica, a pessoa não consegue ter controle daquela situação e aí o coração começa a bater muito forte, né? O corpo começa a suar. E muitas vezes a pessoa tem essa crise, né, que a gente vê por aí, não consegue controlar de maneira nenhuma. Então, se chegou a esse ponto, precisa de acompanhamento, né? Se isso é recorrente, olha, tive uma crise hoje, daqui a 2 semanas aconteceu outra, né? É preciso procurar um acompanhamento. Por que eu falo isso? Viver com essas crises é insuportável, né? Isso te atrapalha. Você tem uma entrevista de emprego, rola uma crise de ansiedade, né? Uma situação nova, rola uma crise de ansiedade. Quem suporta viver com isso? Então, por que não procurar um atendimento psicológico, né? Por que não procurar um profissional de saúde para te auxiliar a sair dessa situação, né? Isso é muito importante. Sim. A gente vai rodar em todos os temas que a gente citar aqui, a gente volta à importância de você procurar ajuda especializada. Exatamente. Seu carro dá problema, você vai na oficina. Você não leva o seu carro no açougue. Exatamente. Você não leva o seu carro no mercado, você vai na oficina, porque você precisa de um profissional que seja especializado naquele tipo de atendimento, sabe? E não há problema, não há vergonha, não há nada disso, Deu problema, pode acontecer, ninguém está livre disso. Nem o mais espiritual dos homens. Nem o mais... Você pega Cristo no Getsemane, por exemplo, na oração dele. Existe um estudo de um médico, é maravilhoso, as reações de Cristo na crucificação. Ele fala o fato do porquê Cristo suou sangue. A própria Bíblia fala que ele estava em estado de agonia até a morte. Ele estava demasiadamente agoniado. E fez com que o momento psicológico de Cristo resultou naquela atitude, naquele resultado físico. Ele suou sangue. Está conectado, né? Tudo exatamente, conectado. Porque é tudo conectado. Sim. Tudo conectado. E aonde que eu quero chegar com isso? A depressão, por muitas das vezes, ela pode não levar ao suicídio, mas ela pode acarretar outras doenças. Exatamente. E uma coisa também, ela não exclui a outra, né? Falando sobre procurar atendimento especializado. Isso não significa que você tem que parar de ir à igreja, que você tem que parar de pedir aconselhamento para as suas lideranças, né? Mas os objetivos são diferentes, né? Qual é o objetivo de você procurar um aconselhamento pastoral, né? É um objetivo, né? E quando você vai ao médico, é outro objetivo, né? Quando você vai procurar um atendimento especializado, são objetivos diferentes e uma coisa não se sobrepõe à outra.
Uma coisa que eu observo é que muitas vezes as pessoas têm medo de procurar atendimento psicológico porque acham que o psicólogo vai orientar para que a pessoa faça coisas que não condizem com a Bíblia, ou vai te pedir para parar de ir à igreja, coisas nesse sentido, mas isso não vai acontecer, gente. O psicólogo é uma pessoa que vai orientar você com ferramentas científicas, né? Te auxiliar para que você consiga lidar com aquela questão específica, né? Uma questão de ansiedade, de depressão, de ideação suicida. Então, diferente de um aconselhamento pastoral, né, que você vai ser aconselhado a partir da Bíblia, né, a partir de orientações bíblicas. No atendimento psicológico, a gente te auxilia a lidar com a questão específica, né? Então, não fica tranquilo, o psicólogo não vai mandar na sua vida, não vai falar o que você tem que fazer, o que você tem que parar de fazer. Não é assim, gente. Eu falo agora na posição de líder, né? De líder espiritual, se é que se pode só usar esse termo. Mas o aconselhamento pastoral não tem um fim em si mesmo. Sim. É muito importante que os pastores entendam isso. O seu aconselhamento pastoral não tem um fim em si mesmo. Pastor não é noivo. Não se apaixone pela noiva ao ponto de achar que você vai resolver todos os problemas da noiva, porque não vai. Você é uma espécie de padrinho de casamento. Você está cuidando da noiva para que o noivo chegue e case com ela. Então não traga para si a responsabilidade de suprir todos os males do corpo, porque você não vai conseguir fazer isso. E pior, você vai acabar desenvolvendo depressão por insatisfação, pela sua falta de capacidade de cuidar de tudo, e Deus nem te chamou para isso. A gente volta naquela questão, né, daquele lugar de solidão, onde a pessoa tem que dar conta de tudo, né? Exatamente. Então assim, quando alguém me procura pedindo ajuda porque ela quer desistir de Deus ou da igreja, é o meu papel. É ali que eu entro. É nessa área que eu vou explorar e, biblicamente, eu vou ajudá-la. Agora, quando alguém me procura querendo desistir de tudo, aí não é só uma questão espiritual, não é só uma questão teológica. É uma questão psicológica e aquela pessoa precisa de ajuda, sabe? É a gente identificar também os nossos limites. Até onde vai a minha capacidade e até onde não vai. Eu sei trocar uma lâmpada, eu sei colar um tubo, mas eu não sei fazer a prumada de um prédio. Eu tenho limitações. Não sei nem o que é isso, mano. Prumada de prédio. Eu troco pneu. Mas se o carro bater o motor, eu não sei consertar, sabe? Então, assim, reconheço as suas limitações. Não estou falando de Deus. Deus é ilimitado, mas eu não sou Deus. Deus é infindável, Deus é infinito. Eu não sou Deus. Torno a falar. Deus deu sabedoria ao homem. Sim. Para que através dessas ferramentas nós possamos nos ajudar uns aos outros. O médico está aí para servir, o advogado está aí para servir, o engenheiro está aí para servir e o psicólogo de igual forma. Boa. Agora... Não, mas é sério, gente. A gente fala assim, porque acaba que a gente fica no nosso domo ali, na nossa bolha, sabe? É espiritual, é demônio, não precisa. Não precisa, às vezes precisa, gente. Às vezes precisa. Eu já conversei com diversas pessoas, não, eu não preciso disso. Às vezes precisa. Olha, e geralmente a pessoa que é muito orgulhosa, que fala que não precisa, é a que mais precisa. Isso é seríssimo, né? Eu tava até falando com o Marcos que todo o excesso revela uma falta, né? Revela uma ausência. Então, e no Brasil a gente tem muito essa prática de apagar incêndios. As pessoas só procuram um atendimento, né? Até numa questão de saúde, na emergência, né? Não tem uma mentalidade de tratamento preventivo, né? Claro que no nosso país a gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso a todo tipo de prática de saúde. Melhor cortar essa parte, né? Não, pode falar, é verdade. Político. Não, produção, corta gente, essa parte. O SUS, onde a gente entrou naquele negócio, viva o SUS. No quesito vacinação, o SUS é um show, é um espetáculo. Isso não é de hoje, não é por causa da vacina da Covid. O SUS sempre foi um modelo mundial de vacinação em todas as áreas. Poliomielite, gripe, sarampo, tudo. Vacinação, o SUS dá show. Só que é só vacinação. O atendimento emergencial, o atendimento preventivo, se você tentar marcar um exame hoje, você vai conseguir para maio, abril do ano que vem. Você não vai conseguir para agora. Então,
salvo as suas devidas proporções, e eu não estou falando nem de médico A ou médico B, do presidente atual, do presidente passado, é uma questão histórica do Brasil. Nós temos um péssimo atendimento de saúde pública. Sim. E falando sobre atendimento psicológico, hoje a gente tem atendimento na atenção primária, né, no SUS. Não sei se todas as pessoas têm acesso a isso, mas hoje a gente também tem centros universitários que prestam também esse serviço com baixo custo, né? Na Uniswan, por exemplo, a faculdade que eu fiz, tem um centro de atendimento psicológico, né, em que as pessoas podem ir lá procurar atendimento com baixo custo, né? Sei que a Estácio também faz isso, algumas faculdades federais. Então, caso você não tenha como arcar com o pagamento de uma sessão de psicologia, né, existem também esses meios para que você procure atendimento. Digo mais, caso você reconheça a sua necessidade e não tenha condições, converse com o seu pastor. Fale com ele, fale, pastor, eu preciso e eu não tenho como. Se ele não quiser te ajudar, vai lá na minha igreja. Seu pastor, ele vai te ajudar. Tenho certeza que ele vai te ajudar. É importante a gente reconhecer a nossa necessidade e, gente, não é vergonha saber que eu não consigo suprir as minhas necessidades. Isso é normal, ok? Mas, eu não tenho condições de pagar nem esse tratamento. Se eu não estou enganado, eu não quero chutar valores avulsos aqui, mas era bem baixa a taxa, bem baixa. Minha irmã também é psicóloga, você sabe. Beijo, Cláudia. Ela participava de um grupo desse. E era, assim, um atendimento popular mesmo. E eu via nela a mesma preocupação, o mesmo carinho, o mesmo zelo que ela tinha nos outros atendimentos dela, sabe? Não é um atendimento de baixa qualidade, não. É um atendimento para atender um público que não tem realmente condições de arcar com uma consulta particular, presencial e coisas desse tipo. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante, que é o auxílio que a igreja pode dar para essas pessoas também, né? Hoje a gente vê aí pessoas investindo em congressos, né, investindo em grandes eventos. Eu vou ser um pouco menos eufemístico que você. Pagando pregador, pagando cantor, fazendo obra, construindo o novo templo de Salomão, fazendo aqueles templos megalomaníacos, e quando o nosso foco, que são pessoas... Exatamente. Nosso foco são pessoas, a gente tem deixado um pouco de lado. É importante que as lideranças que estão ouvindo a gente reflitam sobre isso, né? Uma pessoa com depressão é uma situação muito séria, né? E como a gente disse aqui, o pastor não vai conseguir auxiliar nesse sentido. Essa pessoa vai precisar de um tratamento de saúde. Então, se essa pessoa não consegue arcar, e se a igreja, né, consegue arcar com esse atendimento, por que não? Por que não financiar? Isso é uma maneira de auxiliar essa pessoa também, né? De repente você não consegue, como liderança, auxiliar essa pessoa no nível de aconselhamento, mas você consegue arcar financeiramente com o tratamento psicológico dessa pessoa. Por que não fazer isso, né? Sim. A igreja primitiva, ela foi fundada perseveravam todos juntos, unânimes na comunhão e no partir do pão, sabe? Se o meu irmão está passando por alguma necessidade, eu quanto igreja, nós quanto igreja, nós temos a responsabilidade de tentar ajudá-lo naquilo que nos for possível. Não estou falando aqui que todas as igrejas terão condições de pagar acompanhamento psicológico para todos os membros, mas existem momentos que a gente consegue entrar e fazer bem mais do que a gente faz hoje. Até mesmo, gente, por exemplo, eu dou um exemplo aqui. Estou montando um programa agora. A Letícia, ela não pode prestar atendimento aos irmãos da igreja dela. Mas, de repente, aos da minha, ela pode, porque eu não tenho contato. E a psicóloga que está na minha igreja pode prestar atendimento aos irmãos da igreja dela. Olha o que a gente já pode criar. Olha a rede de atendimento que a gente pode dispor aos irmãos. Nós conversamos aqui recentemente sobre política, sabe? Falamos sobre como a igreja pode ajudar os irmãos nesse sentido. E a igreja, gente, ela pode e deve ajudar os irmãos em tudo, em todas as áreas. Nenhum assunto pode ser tabu para a igreja, já que a Bíblia fala sobre tudo. Nenhum assunto pode ser um paradigma para a igreja, já que a Bíblia está aí, gente, e fala sobre tudo. E o principal, nós precisamos cuidar uns dos outros. Exatamente. Acho que é preponderante. É o pensamento do cristão, é o cuidado, sabe?
Eu sei que, de repente, algumas pessoas estão ouvindo já... o bichinho do egoísmo já soprou. Eu vou pagar tratamento dos outros? E se precisar, vou. Os outros podem ser o seu irmão, né? Sim, mas tem o bichinho do egoísmo. Eu sei porque eu convivo. Mas vamos lá, vamos voltar a falar aqui da depressão? Vamos. Pra gente parar de bater na igreja um pouco? Meu Deus. Meu pastor vendo isso. Brincadeira. Não, seu pastor é uma benção. Seu pastor é um homem de Deus, é um homem sério e teria esse compromisso com a verdade. Mas, além da depressão, que eu acho que, torna a falar, eu não tenho dados empíricos, mas não são as vozes da minha cabeça que estão falando isso, mas é uma grande causa de suicídio. Existem alguns outros caminhos que levem pessoas ao suicídio, além da depressão? Sim, existem outros transtornos mentais, como o transtorno de personalidade, né? Principalmente o transtorno de personalidade... Fugiu da minha cabeça. Corta, produção. Peraí. Gente, não é borderline não, ficou borderline na minha cabeça. Agora pode continuar. É o transtorno de personalidade... Fugiu de novo. Pera. Você foi pedir pra continuar? Peraí, produção. Borderline não, bipolar, lembrei. Pode continuar. É o transtorno de personalidade bipolar. E é importante falar que no transtorno de personalidade bipolar, essa pessoa ela varia em polos, né? De mania, um polo de muita euforia e um polo depressivo. Geralmente, a tentativa de suicídio ou a prática de suicídio ela acontece no polo de depressão. Né? Outros transtornos também associados, transtornos relacionados ao uso de substâncias, isso também pode levar ao suicídio, mas os fatores relacionados ao suicídio são multifatoriais, então é preciso você observar todo o contexto dessa pessoa. Já teve alguma pessoa que tentou suicídio na família? Isso é um fator de risco. Né? Essa pessoa já tentou suicídio anteriormente, é um fator de risco. Como é que é o histórico de vida dessa pessoa? Pessoas com quadro de abuso sexual, de abuso físico, violência psicológica, todos esses são fatores de riscos, né, que podem levar ao suicídio. Então, quando a pessoa pratica, não é simplesmente por ter um transtorno mental. Isso é importante, é uma coisa que demarca ali, mas não é o fator principal na sua totalidade, né? É preciso observar todos esses outros fatores também. Existem gatilhos, né? Exatamente. Existem gatilhos que destravam, que acionam como se fosse aquela luzinha do alarme piscando, sabe? Sim. A atenção, a gente precisa mudar o foco para aquilo ali. Sim. E isso comanda a sua vida, né? Quando você não está bem psicologicamente... É diferente, parece que as coisas não fluem, perdem um pouco do seu sentido, você perde o prazer de fazer as coisas de fato. E, claro, não estou falando que todo caso é um caso de acompanhamento, mas nós precisamos fazer a autoanálise e reconhecer que tem coisas que não são normais. Sim, tem coisas que você não consegue lidar com aquilo, né? Como eu falei sobre a ansiedade, chega num ponto que você não tem mais controle sobre as suas emoções, você não tem mais controle sobre situações que são normais do dia a dia, então você precisa de ajuda, né? Isso serve para tudo na nossa vida. Tem questões que a gente não vai conseguir resolver, que a gente não vai ter resposta. Então é importante procurar aconselhamento, inclusive dentro dos fatores protetivos, né? Falando sobre suicídio, você ter a prática de pedir aconselhamento para pessoas em situações específicas, situações difíceis, é um fator protetivo. Se vocês olharem lá no site do Setembro Amarelo, tem uma cartilha bem bacana lá, e isso vai estar lá, sobre fatores protetivos, né? É importante você ter esse costume de você pedir aconselhamento, claro, para pessoas que consigam te aconselhar. Às vezes você vai pedir conselho para uma pessoa, né? A pessoa vai dizer, esquece isso, deixa isso para lá. Mas se você tem a prática de pedir conselhos, isso também pode te ajudar a enxergar uma outra saída, né? Caso você esteja pensando em algo como o suicídio. Sim, eu sou cinéfilo, né? Você sabe disso, você me conhece. Enfim, e assistindo o último filme dos Vingadores, o Ultimato, ali, uma cena do filme, ela destravou algo na minha mente que eu nunca tinha me atentado, que é quando o Tony Stark, o Homem de Ferro,
ele chega, né, daquela nave, junto com a irmã da Gamora, e ele diz assim, tá todo mundo se questionando por que aconteceu, o que aconteceu, 5 anos se passaram, ele fala, tá vendo? Esse é o nosso problema. Nós somos os vingadores. A gente só faz alguma coisa depois. Sim. A gente não fez nada antes para impedir. Por que a gente não atuou antes? A gente só é vingador? Só aparece depois? Então eu sempre vejo a igreja, de uma forma geral, a instituição, tentando tomar atitudes corretivas, pós-fatos. Já aconteceu, já foi. Por que eu não posso tomar atitude preventiva? Sim. Sabe? Nem toda reunião é reunião de culto, de adoração ao Senhor. Pode ser uma reunião que eu bata um papo, que eu leve uma psicóloga. Letícia está disponível, tá, gente? Estou disponível, gente. Leve uma psicóloga e a gente converse sobre o tema. Pode ser que naquele momento ali, da mesma forma que eu falei, vocês me ouviram falar aqui um tempo atrás sobre política, que eu acho muito válido, que você, não em ambiente de culto ao Senhor, ambiente de culto ao Senhor é culto ao Senhor, mas que você leve um cientista político, um especialista, sente com as pessoas, explique o que é, porque eu acredito que é um dos papéis que a igreja deve fornecer para a comunidade que ela está plantada, é o conhecimento, a educação acadêmica, da forma que a igreja puder, seja com uma aula de reforço, seja com palestras de profissionais. Eu preciso expandir a mente dessas pessoas. Eu preciso criar seres pensantes. Eu não tenho ovelha, já que a Bíblia fala que nós somos como ovelhas. Ovelha não anda com cabresto, que anda com cabresto é cavalo. Então, abrir, expandir, aumentar o leque de visão. Quem sabe uma palestra com um psicólogo não pode ajudar? Isso parece muito simples, né? Parece talvez 1 hora ali, 1h30 com uma pessoa falando sobre um tema, sobre depressão, por exemplo. Isso parece simples demais. Para mim pode parecer simples, que estou sempre ali lidando com esse assunto. Você também, você tem uma irmã psicóloga, né? Mas tem pessoas que não escutam falar sobre esse assunto, né? Ou então até evitam buscar conteúdo sobre esse assunto. Então, você esclarecendo dúvidas ou então fazendo aquela pessoa pensar mais sobre aquele assunto, olha a rede que você cria, né? Pessoas que conseguem ter um pouco mais de visibilidade sobre aquele assunto, mais sensibilidade quanto às pessoas que estão em volta, né? E compartilham esse conhecimento com outras pessoas. Olha a rede que a gente cria, olha os problemas que a gente está evitando, né? Para chegar a uma situação como essa, como um suicídio, olha como isso vai abalar uma série de pessoas, né? Então a gente não precisa chegar nesse ponto, a gente pode fazer algumas ações preventivas antes disso, né? Uma palestra, por exemplo, como você falou, a gente pode pensar em iniciativas como essa que parecem simples, mas que podem salvar vidas. Sim, mas, gente, é que a gente sempre pensa nas coisas extraordinárias, né? Nas coisas gigantescas. E às vezes atitudes simples, como você usou o termo perfeito, podem salvar vidas. Exatamente. Atitudes simples. Vou dar um exemplo bíblico aqui. Paulo, quando ele foi pregar em Filipos, ele só foi pregar em Filipos. Só foi fazer isso. Deus falou, vai pregar em Filipos, ele foi pregar em Filipos. Vai pregar na Macedônia, Filipos, uma das províncias da Macedônia, ele foi lá. Por Paulo ter pregado ali, essa foi a primeira igreja da Europa. O cristianismo na Europa fez com que nós fôssemos alcançados hoje. Mas a atitude de Paulo foi só ir pregar numa cidade. Exatamente. A gente não tem visibilidade, né, sobre o que as nossas ações hoje podem impactar na vida das pessoas amanhã. Sim, como você usou o termo, os multiplicadores. Exatamente. Os multiplicadores daquele conhecimento, as pessoas que forem alcançadas por essa verdade, elas vão espalhar essa verdade por aí. Só a gente para pensar numa situação muito simples. De repente, você tem uma pessoa dentro da sua casa que ela está com depressão, mas você não tem um pingo de visibilidade sobre o que é depressão, né? E de repente, depois de ouvir esse podcast em que a gente está falando aqui sobre alguns sinais, sobre alguns sintomas, você começa a perceber que aquilo que você achava que era uma besteira dentro de casa, de repente é uma situação de alerta, né? Que você precisa buscar ajuda. E aí, quando a gente fala do cenário cristão, né, das igrejas, olha quantas pessoas frequentam reuniões, né? Como você disse, não precisa ser num ambiente de culto, mas quantas pessoas frequentam uma reunião, né? E já que agora em setembro é um mês para a gente falar sobre prevenção ao suicídio, que a gente fala sobre saúde mental, sobre depressão, por que não aproveitar os espaços das igrejas para falar sobre esse tema, né? Então, já fica aí uma dica, né, para você que está ouvindo a gente.
Estou disponível também, quem quiser, né, para a gente falar sobre esse tema importantíssimo agora em setembro. Amém. Lelê, Letícia. Lelê. Pode falar, Lelê. A gente está chegando naquela parte chata, mas você falou de estar à disposição. Eu queria que você falasse, antes da gente caminhar para o final, nas suas redes sociais, como que as pessoas te acham. Olha, gostei do que você falou. Como é que eu faço para que a gente monte uma palestra, a gente faça esse bate-papo lá na igreja, ou na minha casa, ou com um grupo de amigos? Aí você deixa a sua rede social aí, contato se você quiser, fica à vontade. Boa. O meu Instagram é @psileticiamaia. É só me procurar por lá. É o ambiente em que eu coloco os conteúdos, em que eu compartilho mais informações também sobre saúde mental. Então, pode me seguir lá. E quem quiser entrar em contato comigo para solicitar uma palestra, para solicitar uma roda de conversa, né, para que a gente fale sobre esse tema e faça com que as pessoas se sintam seguras para falar sobre isso, só entrar lá no Instagram também, me chamar lá no direct, que a gente marca e a gente vai levar esse tema importante aí para as pessoas também. Amém. Glória a Deus. Então, gente, vocês que chegaram até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que esse bate-papo tenha contribuído para o seu crescimento. Torno a falar que depressão não é frescura, não é bobagem, não é deixa para lá. Procure uma ajuda. Procure a ajuda de alguém. Converse com seus pais, com seus cônjuges, com seus filhos, amigos, pastores. Quem você tiver próximo a você, que você tenha confiança de se abrir, de desabafar. E se, pelo amor de Deus, se alguém está te procurando para falar isso, conduza essa pessoa a um profissional. Não guarde para você. Não ache que você vai resolver esse tipo de situação, que você não vai conseguir. E pode ser que nós tenhamos desdobramentos não muito satisfatórios. Então, esse é o meu último recado. Agradeço a Letícia por ter vindo aqui. Mandar um abraço para o Renan Maia, meu amigo, marido da Letícia. Muito obrigado por ter cedido um momento seu com a sua esposa para ela vir para cá abençoar nossas vidas. Quero mandar um beijo também para o pastor Wesley, que é o pastor da Igreja Soma, onde a Letícia serve lá. Beijo para a turma da Igreja Soma. Amo vocês. Letícia, muito obrigado. Deixo espaço para os seus agradecimentos e para a sua oração final. Legal. Inclusive vai ter também um encontro lá na Igreja Soma. A gente vai falar sobre saúde mental também, sobre Setembro Amarelo. Já deixei aqui o jabá da Igreja Soma. Qual o endereço? Não Me gravou pegou. ainda? A gente acabou de se mudar, gente. Gente, vai lá no Instagram, Igreja Soma. Igreja Soma. E aí você vai achar o endereço. A gente acabou de se mudar, me perdoe. Mas queria agradecer aqui pelo espaço para falar sobre esse tema. Um tema muito importante. Estou muito feliz de estar aqui com você. Feliz. Acredito que vai ter uma galera aí assistindo a gente falar sobre isso. Estou muito feliz. E queria te agradecer, meu amigo. Mandar um beijo para minha amiga Paloma, minha melhor amiga, que é a Turo Samuel. Brincadeira, a gente briga, mas a gente se ama, né, Samuel? Verdade. Relação verdadeira. Tem que amar, né? Senão não vou pro céu. Relação verdadeira. Mas é isso. Vamos lá, vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos por este momento aqui. Te agradecemos por poder estarmos juntos, falando sobre um tema importante e alcançando pessoas que podem ser esclarecidas sobre esse tema. Nós te pedimos para que o seu Espírito possa atuar nas mentes, nos corações, possam trazer luz sobre os pensamentos, Senhor, e nos fazer entender a nossa fraqueza, que possamos buscar auxílio, que possamos devotar a nossa vida ao Senhor, mas também entender quando nós precisamos de ajuda. Nos dá um coração humilde, um coração quebrantado e alcança os seus filhos que estão passando por alguma necessidade. Nós te agradecemos, Senhor, louvamos o seu nome por esta oportunidade. Amém. Amém. Graças a Deus.